Então, primeiro que a gente vai ver aqui é a série uniforme pós-antecipada. A pergunta aqui é o seguinte: qual é a relação entre o valor futuro e o valor dos pagamentos mensais? Ou seja, se eu sei quanto eu vou aplicar mensalmente, qual o valor futuro que eu vou obter, dado aqui a quantidade de pagamentos e dada a taxa de juros? Ou ao contrário, se eu quero chegar a um determinado valor futuro, qual é o valor dos pagamentos mensais que eu tenho que fazer? Essas duas são perguntas muito importantes e que acontecem muito na prática mesmo. Quando uma pessoa está planejando aposentadoria ou um objetivo futuro, por exemplo, uma viagem, a compra de uma casa ou a reforma de uma casa, em geral são planos com um gasto grande, né? E a pessoa quer investir um determinado valor ao longo do tempo a fim de chegar naquele valor grande do gasto, do desejo, do plano que ela tem. Então ela se faz essa pergunta. Ela sabe que o gasto vai ser um determinado valor, FV. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem que vai custar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. A pergunta é quanto eu tenho que guardar agora mensalmente durante, por exemplo, 24 ou durante 36 meses a determinada taxa de investimento para alcançar aquele valor futuro. Ou então a pessoa está querendo planejar aposentadoria. Daqui a 30 anos eu vou me aposentar, eu quero ter um valor X na minha conta, eu quero ter R$1 milhão na minha conta daqui a 30 anos. Quanto que eu tenho que guardar agora aqui durante cada mês para que após 30 anos, ou seja, após 30 vezes 12 meses, 360 meses, a uma taxa aí de investimento, eu chego nesse valor futuro aqui. Essa taxa aí é uma taxa estimada, é claro, a gente não tem como prever a taxa de investimento no futuro, mas você faz uma estimativa para você ter uma ideia de quanto que vai ter que aplicar. É claro que na prática, depois você vai ajustando. Se a taxa aí nesse ano que passou não foi a taxa tão boa quanto você tinha planejado, então agora você vai ter que guardar um pouco mais de dinheiro. Mas se a taxa aí foi melhor do que foi planejado, então você pode guardar um pouco menos, porque agora você já acumulou um pouco mais. Então a cada ano você vai ajustando, mas você faz uma estimativa. E do contrário também, às vezes você já tem um valor fixo que você vai guardar. Olha, eu vou guardar um valor R a cada mês e quero saber o quanto que eu vou ter lá no futuro, ter uma estimativa, até para ir ajustando também. Então eu sei que eu vou ter uma estimativa de FV no futuro, e aí eu vejo se a taxa se manteve o que eu previa, se foi menor, se foi maior, e vou ajustando aqui os valores presentes. Ou vou ajustando o plano futuro, né? Uma viagem que você faria para um determinado lugar, de repente você não consegue alcançar o valor, vai ter que fazer a viagem para outro lugar que saia mais barato, por exemplo. Ou vai ter que ter uma aposentadoria mais modesta, ou vai ter que comprar um imóvel mais modesto, vai ajustando os planos. A questão agora é, dado o I, a taxa de juros, e dado a quantidade de pagamentos, de aplicações, de aportes, eu quero achar a relação entre o valor futuro e o valor de cada prestação. Seja num problema que eu sei o valor de cada prestação e quero descobrir o valor futuro, ou seja, num problema em que eu tenho o valor futuro e quero descobrir o valor de cada prestação. Bom, a relação é essa aqui embaixo. O valor futuro vai ser a soma dos rendimentos de cada aplicação mensal que é feita. E como que eu calculo o rendimento de cada aplicação mensal? Ora, a primeira aplicação mensal ela vai render N-1 períodos. Por que N-1 períodos? Porque do período 1 até o período N, que é o final, tem N-1 aplicações. Basta fazer o N, que é o final, menos o 1, que é o inicial. E essa aqui é a fórmula de juros compostos, é o que dá a equivalência de capitais. Então essa relaçãozinha ela vem daquela pergunta. Se eu aplico R hoje, qual o montante que eu vou ter ao final de N períodos? Ora, se eu apliquei R hoje, e repara que o hoje agora é o tempo 1, não é o tempo 0. Por quê? Porque eu estou falando de N aplicações, então eu já estou falando aqui da primeira aplicação. Então R é o tempo 1. Então qual o montante dessa primeira aplicação que eu faço aqui, R? Ora, pela fórmula de juros compostos, vai ser o R que multiplica 1 mais I, que é a taxa de juros elevada ao tempo. Nesse caso, N-1, porque é o tempo final, N menos o tempo inicial. Esse é o montante referente ao primeiro aporte, a primeira aplicação, a primeira parcela do investimento. E qual é o montante referente à segunda parcela do investimento, referente ao segundo aporte? A lógica é a mesma. É o R, é o valor investido inicialmente, multiplicado por 1 mais I elevado ao tempo. É o mesmo que a gente falou aqui anteriormente. A diferença é que agora o tempo é N-2 ao invés de N-1, porque essa aplicação aqui foi feita no tempo 2. Então a quantidade de tempo que ela ficou aplicada é o tempo final, que é N, menos o tempo inicial, que é 2. Então esse aqui é o montante referente ao segundo aporte. E aí temos o montante referente ao terceiro aporte, e assim sucessivamente até o montante referente ao penúltimo aporte. Ora, o montante referente ao penúltimo aporte é o valor do aporte, o valor da aplicação, que é R, multiplicado por 1 mais I elevado a apenas a 1.
Por que elevado apenas a 1? Porque esse foi o penúltimo, foi feito no período imediatamente anterior ao fim. Então esse penúltimo aporte aqui só ficou aplicado por um período de tempo, um mês, por exemplo. Por isso é R multiplicado por 1 mais I elevado a 1. Veja que a lógica é a mesma anterior, só mudou o expoente aqui porque agora estamos em outro tempo. E o último aporte é apenas ele mesmo. Por quê? Porque não deu tempo dele render. Eu fiz o último aporte, pronto, acabou a aplicação. E a soma disso tudo aqui será o valor futuro. Então essa aqui é a relação entre o valor futuro e o valor dos aportes mensais. Se você tem uma coisa e quer calcular outra, basta usar essa relação aqui. Agora, é claro que matematicamente a gente pode melhorar essa formulazinha, a gente pode fazer algumas contas, né? Primeira coisa é colocar o R em evidência. Colocando em R em evidência, então fica o valor futuro igual a R que multiplica um somatório. E aqui a professora Renata inverteu a ordem de somatória só para a gente poder enxergar melhor. É 1 mais E elevado a 1, mais, e assim sucessivamente, até 1 mais E elevado a N menos 3, 1 mais E elevado a N menos 2, até 1 mais E elevado a N menos 1. Observe, então, que o valor futuro é R que multiplica um somatório. E esse somatório aqui é a soma de valores de uma progressão geométrica, cujo primeiro elemento é igual a 1, e a razão dessa progressão geométrica é 1 mais I, porque cada elemento é obtido pelo anterior, multiplicando por 1 mais I. Então, dentro desses colchetes aqui, esse somatório, a gente pode usar a fórmula da soma dos elementos de uma PG, de uma progressão geométrica. A fórmula da soma dos n primeiro termos dos elementos de uma PG é o A1, que é o primeiro termo, que multiplica 1 menos Q elevado a N, onde Q é a razão, dividido por 1 menos Q. O A1, nesse caso aqui, é 1, o primeiro termo é 1, e a razão que é 1 mais I. Jogando esses valores aqui nessa fórmula, a gente obtém, então, que o valor futuro é igual a R. R representa os pagamentos mensais, os pagamentos periódicos, os aportes periódicos, que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a N sobre 1 menos 1 mais I. Bom, 1 menos 1 aqui dá 0, vai ficar menos I, ficaria menos I no denominador. Aí o menos aqui do denominador, a gente multiplica por menos 1 em cima e embaixo, aí fica só o I mesmo no denominador, porque o menos 1 vezes menos I vai dar o próprio I, e em cima inverteu. Então ficou 1 mais I elevado a N menos 1. Essa aqui é a relação entre valor futuro e o valor dos aportes mensais. Então todos os exercícios, todos os problemas onde se tem investimentos periódicos uniformes, então são investimentos que a cada período você vai pagando, fazendo aplicações no mesmo valor igual a R, o valor futuro é obtido por esta relação aqui. O contrário também, se você tem o valor futuro e quer saber o valor das aplicações mensais, basta usar essa fórmula aqui, você vai ter o R como incógnito.